Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus. Para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda e protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Em essa, há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outra? Tiago, em capítulo 4, versículo 12. Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina do serviço. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei, de fato, em condições de julgar alguém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por
todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da Irmã Veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda, pedimos a assistência espiritual para nossa irmã Eunice, que desencarnou, para que nesse momento de passamento tão delicado, as bênçãos do amor de Cristo possam tocar o seu coração, facilitando a sua reentrada no mundo espiritual. Pedimos também para que fluidifique a água aqui exposta em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Continuando a estudar a postura do Licínio, vencendo as dificuldades que teve que superar das 4 pseudos ou topes verdades, a gente vai dar continuidade hoje a respeito dos assédios sexuais que ele teve. Mais uma vez eu gostaria de relembrar para vocês que ele passou e superou as 4 torres verdades. Sempre que a gente está estudando, que sirva de lição para a gente. Porque todos nós somos vulneráveis a todas elas. É lógico que a gente vai ser mais predisposto a algumas do que sobre a outra. Mas vamos passar pela tentação das 4. E de todas elas, a mais delicada e comprometedora que a gente tem é a sexualidade. Aqui a coisa fica um tanto quanto complexa, sabe? Porque a gente vê algumas imposições que o meio social que a gente tem nos convida a participar e que, de uma maneira muito delicada e honesta, a gente tem que abordar alguns assuntos. Então, o nosso amigo faz a seguinte observação: ele superou múltiplos assédios sexuais, tanto quando a esposa estava encarnada como desencarnada, não cedendo a nenhum deles. Nenhuma das mulheres que eu procurava não tinha vinculação espiritual com ele. Por isso que mesmo durante a viuvez não se entregava aos prazeres da matéria. Na verdade, eram irmãs teleguiadas por entidades vampirizadoras que queriam a destruição dele. Então isso aqui acontece o tempo todo, sabe? Ele superou muitos assédios sexuais, tanto quando a esposa estava encarnada quanto estava desencarnada, e não cedeu a nenhum deles. Isso é uma coisa tão importante, sabe? E eu trago um exemplo para vocês do livro Missionários da Luz. Que enquanto o rapaz era solteiro, ele participava das orgias sexuais nos prostíbulos da vida. E depois que ele casou, mesmo sendo uma pessoa correta, ele conseguiu adquirir junto deles 2 entidades que o perturbavam constantemente e que se vincularam através desse chakra dele, em que ele não conseguia se libertar. O grau de influência era tamanha que ele fabricava vibriões fluídicos na esfera dos testículos e na organogênese dele, que esses vibriões fluídicos, eles
digeriam e degradavam os espermatozoides quando estavam em sua formação. E André Luiz fala que essa era uma das grandes causas que existe na humanidade de esterilidade. Ele frequentava a reunião mediúnica, onde era instruído, orientado pela espiritualidade superior, onde o Alexandre participava e trabalhava contra essa vampirização. E assim que terminava a reunião, que saía porta fora, os seus dois amigos já estavam esperando por ele. E de uma maneira muito harmônica, se vinculavam através desse chakra genésico em que estavam acostumados a vivenciar as experiências desde quando estavam solteiros. Hoje em dia a gente vê as pessoas, não vou nem falar das experiências masculinas, entendo, mas principalmente das experiências femininas, porque é uma coisa que chega com uma frequência muito grande no consultório da gente, crianças de 12, 13 anos tomando seus anticoncepcionais. E a gente questiona por que está fazendo aquilo, e são poucos os que assumem, que diz que é para não engravidar, para não dar trabalho dentro de casa. Alguns tentam dissimular, é porque tem menstruação irregular. Outros tentam dizer que é porque tem ovário policístico. Mas quando você aperta, todos eles assumem que é para não engravidar. Se é para não engravidar, é porque já estão tendo suas relações sexuais por aí. E a gente fica se perguntando que vínculo espiritual essas crianças estão tendo. Porque são crianças. Do ponto de vista legal, até os 14 anos são crianças. E a gente fica se questionando aonde está participando a educação sexual no lar. E a gente não tem resposta para isso. Mas é dever nosso levar um pouco de conhecimento para essas pessoas e para essas crianças. Embora você não vá ser escutado, paciência. Mas a gente tem que agir, como Jesus falou, diante da parábola do semeador. Nossa função é semear e não colher resultado. Se você está semeando querendo colher resultado, você está sendo utilitarista. Você não está fazendo o amor pelo amor, nem o dever pelo dever. Você está condicionando o seu trabalho a um resultado que você gostaria de ter. E toda ação utilitarista foge da caridade. Não tem valor moral. Então você tem que semear, e por ser certo, semear, porque foi assim que Jesus pediu para a gente. Então que a gente fale, oriente e explique. O que o outro vai fazer já não depende de você, depende do outro. Mas aí a gente fica se questionando, como esse exemplo que André Luiz deu desse rapaz, como é que ficam essas crianças? Ou vocês acham que elas não têm vínculo espiritual? Eu vou te dar outro exemplo, também de André Luiz. No livro Libertação, quando o Gubbio vai apresentar para André Luiz o que são seres ovoides que ele não conhecia, ele chega na orla de uma grande região trevosa, onde ele vai ver só escutar choro e ranger de dentes. E na orla, o Gubbio mostra uma senhora que está lá com 3 ovoides, para que ele conhecesse. E ele se concentra naquela mulher para poder instruir André Luiz, e ele fala: esta senhora, que aqui está, foi uma dona de engenho, e que maltratou, judiou, matou os seus escravos. De todos aqueles que ela maltratou, 3 não a perdoaram. Estão eles aqui. E a ideia deles era tão grande de destruí-la, que eles ficaram no monoideísmo só pensando nisso,
ao ponto de perderem seu corpo espiritual e ficarem na condição de ovoides, implementado no seu sistema nervoso. E André Luiz pergunta: e agora? O que é que vai acontecer? E ele fala: eu já percebi que o seu esposo já está encarnado. E ela em breve vai encarnar, com os 3 ovoides. Vai passar a gestação toda. Vai nascer com os 3 ovoides. Vai passar pela infância. Na adolescência vai padecer de transtornos mentais, em virtude da vampirização que sofre. Mas na primeira oportunidade eles vão reencarnar através dela, para que ela dê a vida onde ela tirou a vida, para que ela eduque naquilo que ela deseducou, para que ela se reconstitua a sua consciência diante da lei de Deus. Uma pessoa dessa, ela vai sentir a necessidade imensa no seu interior, em seu subconsciente, como a gente falou ontem aqui, de se reequilibrar com a lei de Deus, porque é esse o nosso principal problema. Somos nós e Deus. Ela vai estar atraindo para junto dela isso que vai solucionar o problema dela. Esse exemplo que acabou de dar é um exemplo de encarnação compulsória, não tem como correr. Ela iria passar por tudo isso. Ela não tem nem condição de decidir por ela. É caridade, não é nem compulsória. Ela não tem condição. A espiritualidade superior que os assiste é que estão tomando conta, porque ela já está demenciada do ponto de vista espiritual. Eles que vão assumir, o próprio esposo dela, que já está imbuído de ajudá-la nesse sentido. Então ela vai reencarnar, e o que eu quero que vocês prestem atenção é isso, que na primeira oportunidade, a experiência sexual que ela tiver, ela vai ter filhos. E no entanto as pessoas, de uma maneira simplista e até certo ponto vulgar diante da lei de Deus, sabe? Diz que quando uma pessoa engravida é porque Deus quis. Bota na conta de Deus. Não bota na conta dela. Então a gente tem que ampliar um pouco essa nossa visão, sabe? Porque a gente vai ver e está convivendo com vários problemas, entende? Do ponto de vista da sexualidade, e que a gente precisa ter uma visão espiritual disso que está tomando conta da gente, e sempre tomou conta e cada vez mais ganha espaço. E a gente se pergunta: o que é que a gente está fazendo? Está sendo conivente? Está sendo omisso? Porque o espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Não sou eu que estou inventando isso, está lá no livro dos Espíritos isso. Então, se você tem condição de fazer o bem e você não fez, você é responsável por todo o mal que vai decorrer de você não ter feito esse bem. Se você fez o mal, ou você foi omisso deixando o mal acontecer, você vai ter que sofrer e passar por isso também. Então é importantíssimo hoje em dia a gente ter reuniões instrutivas de educação sexual. Por quê? Porque o próprio novo Senhor das Trevas, se a gente pode dizer assim, ele usou de todas as almas que têm o conhecimento mental transviado para estudar a natureza humana antes de Cristo, ou depois de Cristo, até o ano de 1950. E eles viram que essas 4 torpes verdades, todos nós somos devedores. Todos. Sem exceção. E se alguém pensa que não é, já está na mão deles. Já está vacinado, porque não consegue enxergar o mal que vem dele, sabe? Então, sexo, narcisismo, poder e dinheiro, é aí que está o nosso ponto fraco, como se pode dizer o nosso tendão de Aquiles. Então ele foi tentado na sua juventude,
Ele foi tentado quando encontrou a sua esposa. Ele foi tentado depois que sua esposa faleceu. Ele foi honesto. Agiu com sinceridade. E fez o que devia. E não o que gostaria. Porque são coisas muito diferentes. Todos nós, quando mergulhamos na carne, a gente vem para cá para cumprir deveres. E não fazer o que gosta. Mas quando chega aqui, a gente esquece os deveres e vai em busca do que a gente gosta. Isso porque a animalidade ainda fala mais alto do que a espiritualidade em nossa personalidade. Então que a gente saiba se educar para que a gente, se educando, consiga levar a educação aos outros. Seja esse outro marido, mulher, seja esse outro filho, filha, irmão, seja esse outro colega, seja esse outro participando da nossa reunião espírita, seja lá qual for, o próximo é sempre o próximo. Então que a gente assuma isso. Mas como cada um só dá o que tem, aí a coisa fica mais delicada, porque se você não tem, como é que você vai dar? Procure ter primeiro. Procure se educar primeiro nisso. Procure se corrigir nos desvios que tem. Para que você, fazendo isso com carinho, com você mesmo, que é a nossa primeira caridade, é eu ver que eu sou um necessitado e preciso corrigir as minhas necessidades. Eu, trabalhando nesse sentido, posso oferecer isso para o outro. Eu não estou dizendo que você já vai ser perfeito. Não. Trabalhando nesse caminho, a espiritualidade boa e amiga vai estar me fortalecendo e eu vou ter autoridade moral para poder levar isso para os outros. É assim que a coisa funciona. Ele fez correto disso aí. Porque qual jovem hoje em dia que não tem suas experiências sexuais? E eu pergunto, qual desses jovens que têm suas experiências sexuais que não adquiriu com isso uma influência importante entre ele e o mundo inferior? Se você trabalha com isso e leva isso para com os seus, Deus vai estar ajudando. Porque Deus ajuda os que trabalham e não aqueles que ficam só pedindo. Quando Jesus falou, o Pai trabalha todo dia e eu trabalho também, é nesse sentido que ele disse para a gente, que a gente precisa trabalhar também. E que Deus vai ajudar os que trabalham. E que Ele vai estar junto daqueles que trabalham também. Então que a gente leve isso para os nossos jovens, que a gente leve isso para as pessoas que a gente está convivendo, para que a gente consiga ser um trabalhador dessa seara do Cristo. Gente. Todo mundo diz que quer Jesus do lado dele. Eu fico me perguntando o que é que estão fazendo para que Jesus chegue ao seu lado. Será que estão se esforçando nos ensinamentos que ele deixou? Porque eu torno a fazer aquela mesma pergunta que já fiz várias vezes aqui. De que é que se viu o Evangelho de Jesus para você no dia de hoje? Nas condutas que você tomou. Você tomou conduta porque estava atrás de praticar deveres que Jesus ensinou, ou você tomou conduta porque você age daquele jeito como você gosta de agir? Então são questionamentos que a gente tem que fazer conosco mesmo, sabe? Porque isso que ele passou, eu passei, você passou, todo mundo vai passar. Se a gente não agiu da maneira correta, que a gente consiga corrigir nossas atitudes, para que corrigindo nossas atitudes, a gente consiga levar isso aos outros, para que eles não caiam no mesmo problema. Não sou eu que estou inventando isso. No livro Libertação, é o que a Matilde fala. Para aqueles espíritos endividados que chegam para ela, inclusive uma delas é uma mulher que fugiu dos seus comprometimentos na área da sexualidade.
E ela confessa para Matilde, diante de todos, o erro que tinha cometido e pergunta: como é que eu faço para me recuperar? E ela responde: você não sabe que fez errado? Você quer se recuperar? Então comece a trabalhar as inúmeras pessoas que estão na terra, também com tendência, ou que já fizeram errado, dando forças para que elas comecem a fazer o que é certo. Porque quanto mais você fizer isso, não só vai estar ajudando aos outros, como você vai estar consolidando dentro de você a maneira correta de como deve agir. Para que depois, amanhã, quando você ocupar um novo corpo, essa nova maneira correta de você agir brote instintivamente de você e você consiga se superar. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: o espírito pode já se corrigir na própria encarnação quando reconhece que cometeu o mal? E a resposta é um redondo sim. E ele dá uma resposta generalizada toda vez que a consciência reprova alguém de algum ato degradante que praticou, ele já pode começar a se recuperar. E a gente não tem que ficar esperando para amanhã. Eu tenho que viver o aqui e agora. O que vale é o que eu estou fazendo aqui agora, e não o que eu fiz ontem. O que eu fiz ontem ficou no ontem. O que eu estou fazendo aqui agora, se eu estou fazendo melhor, eu sou esse aqui agora e não o ontem. Se aquele ontem eu errei e hoje eu estou fazendo diferente aqui agora, eu já estou corrigindo e tirando as cargas negativas daquilo errado que eu fiz. Já não sou a mesma pessoa. Isso é o que a gente chama de lei de amortização, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, numa mensagem que André Luiz recebe do Espírito Superior. Toda vez que você deixa de fazer o que é negativo e começa a fazer o que é positivo, primeiro você ganha porque você parou de colocar fichas negativas na sua atitude. Em segundo lugar, você ganha porque você está começando a colocar fichas positivas onde fazia negativo. E em terceiro lugar, você ganha mais ainda, porque cada ficha positiva vai anular uma negativa sua. Quando você resolve fazer o bem, você ganha 3 vezes. Por deixar de fazer o mal, por estar fazendo o bem e por estar anulando em você o mal que você fez. Então, você pode aqui agora começar a fazer o bem e receber esse benefício diante da lei de Deus. Aproveita, estuda, amplia a tua visão, deixa seu espírito nascer dentro da sua personalidade, para que essa casa mental superconsciente sua entre em ação, mostrando para você, homem de hoje e instinto de ontem, que você pode se tornar uma pessoa melhor. Então isso que ele fez desde a sua infância, ponto positivo para ele. Ele já nasceu sendo desse jeito? Não. Ele era uma pessoa extremamente endividada, ao ponto de ter uma mediunidade torturada na infância. Quando ele via seus obsessores gerando tormento, já com a evidência que ele tinha, e no próprio sono. Mas ele via também a sua avó querida, que vinha lhe trazer força para o caminho do bem. E ele valorizou muito mais o que é positivo do que é negativo. Como criança. Se ele pode, como criança, e se ele tem dívida tão grande a ter uma mediunidade torturada como criança, quanto mais nós, que somos adultos, plenamente conscientes e dono do nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio esse que só vai ser consolidado lá para os 21 anos. Então a gente pode fazer melhor. O nosso problema é que a gente
a gente fica muito satisfeito com aquilo que a gente gosta. E agindo desse jeito, a gente foge do comprometimento do dever, que é realmente aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. Então ele foi assediado antes, durante e depois do seu casamento. Nenhuma das mulheres que o procuravam não tinham vinculação espiritual com ele. Por isso que, mesmo durante a viuvez, não se entregava aos prazeres da matéria. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, eu acho que é da Relacionamentos Antipáticos. Eu acho que ela é isso. E o Espírito responde a Kardec que aqui na Terra a gente tem dois tipos de afeição. Afeição à carne e afeição ao Espírito. E que muitas vezes as pessoas confundem uma com outra. Para não dizer que a grande maioria das vezes a gente faz isso. Porque a gente se encanta muito mais para o lado material do que para o lado espiritual. Então eu dou muito mais envolvimento afetivo de minha parte para o que a carne me oferece e não para aquilo que o meu espírito está pronto e deve realizar. Quando Kardec vai definir a escala espírita, e ele fala que nos espíritos imperfeitos prevalece a matéria sobre o espírito. Nos espíritos bons prevalece o espírito sobre a matéria. Então a nossa afeição está muito baseada ainda nas sensações da carne do que nos sentimentos do espírito. A gente sente muita afinidade da carne pela carne e a gente se envolve com isso com o nome que a gente chama de paixão. Paixão é essa que fere a nossa razão, a nossa capacidade de refletir. Paixão é essa que é como o Pedro Calabres fala, é um momento de demência em que você não reflete, que dura em média de 1 ano e meio até 2 anos, para que depois você comece a cair em si. Paixão é essa que quando você sente o envolvimento daquela emoção que mexe contigo, né? Porque emoção é isso, é uma reação física e mental. Diante de qualquer fato ou circunstância, seja positiva ou negativa, que vai gerar o quê? Vai gerar taquicardia, taquipneia, alteração das glândulas endócrinas, rubor facial, sudorese e a parte mental, que eu preciso depurá-la em sentimento. Então a gente fica muito mais afeito ao lado material e a gente esquece o lado espiritual. Mas é aí que a gente precisa trabalhar, sabe? A gente tem que ter essa visão espiritual para que essa visão espiritual venha educar nossa personalidade. É aí que entra a casa mental de André Luiz, mostrando que o superconsciente tem que ser o regente do meu cérebro. Não é que ele tem que mandar nos outros, ele vai ser regente. Ele vai mostrar o caminho para que você, a sua personalidade, saiba analisar do jeito que ele fez como criança. Como criança, ele analisava o que é negativo, que chegava junto dele, o que é positivo, e ele escolhia ficar com o positivo. Não deixava se levar pelo medo do mal. Porque até hoje o que a gente mais encontra é, vai na casa espírita, Deus me livre se eu ver um espírito. Eu falo para ele, você nem se olha no espelho. Você é um espírito encarnado, então nem se olha no espelho, você tem medo de você. Tem medo dos seus filhos, tem medo da mulher, tem medo, porque tudo é espírito. Então, que a gente tenha muito cuidado com isso, entende? Para que a gente não deixe a afeição da carne cegar o nosso lado espiritual. Porque hoje em dia a gente já sabe que a força sexual nossa, e a doutrina espírita trouxe isso para a gente, e de uma maneira muito bela, que as outros âmbitos da filosofia não traz até hoje. Ela é composta de 4 grandes pilares a força sexual nossa. Aquelas primeiras que diz respeito à matéria, que é a relação sexual,
com a troca de fluidos orgânicos, que é aquele orgasmo passageiro, que puf, acabou, né? O geninho acabou. A capacidade reprodutiva, quando o homem engravida e a mulher também, entende? Essa atividade reprodutiva faz parte da nossa força sexual. E é bom você saber que o homem engravida também, ao ponto de, no livro Evolução em 2 Mundos, na segunda parte do capítulo, tem um questionamento que André Luiz faz a respeito do aborto, em que ele diz que o homem, quando ele não é responsável pela atitude sexual de ter engravidado e a mulher aborta, ele lesa o centro genético dele. Foi essa doutrina espírita que trouxe para a gente essa capacidade de entendimento que o Jung desenvolveu depois de ânima em ânimo, mostrando que quando você está na personalidade do homem, o seu ânimo está aflorado e a ânima está adormecido. Porque o espírito não tem sexo, ele passa por experiência como homem e como mulher. Quando eu estou assumindo a personalidade masculina, a minha lado feminino fica na sombra. Quando eu estou na personalidade feminina, o meu ânimo fica na sombra. Então, quando eu não respeito o sexo oposto, o primeiro a ser lesado é aquela parte minha que está na sombra. Entende como que é a coisa? O homem que não valoriza a mulher como deve ser valorizado, ou que até a maltrata, está lesando a parte ânima dele que está na sombra. Então a mulher, quando comete aborto e o homem não foi responsável pela atitude de homem de assumir a gravidez, ele está lesando ele mesmo. E ele nasce como homem com dores pélvicas crônicas, com orquite, entende? E uma série de distúrbios dos prazeres da sexualidade. Do mesmo modo acontece com a mulher. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, sabe? Porque a gente, do ponto de vista humano, a gente tem uma visão, não é visão, é vista. É o que eu enxergo, só enxergo aquilo ali, o que é o homem. Tem o órgão genital masculino, a mulher tem o órgão genital feminino, mas por trás disso existe essa força sexual, que do ponto de vista animal é responsável pelo orgasmo, pela reprodução. E do lado espiritual, ela é responsável pela força de interação, que é a troca de fluidos magnéticos entre 2 perispíritos de almas que se identificam uma com a outra. E essa permuta é contínua e ininterrupta, de um alimentar o outro, gerar felicidade no outro com reciprocidade. Por isso chama de interação. É isso que acontece, como está registrado no livro E a Vida Continua. No orientador da Eveline de Fantini, quando ela pergunta, eu acho que é no capítulo 17, eu acho bonito esse capítulo, sabe? Já li um monte de vezes, porque a gente tem muito que aprender. E ela pergunta, mas e você não sente a falta da sua companheira? E ele fala, não, ela está encarnada, eu estou desencarnada, mas nós temos essa interação de troca de fluidos um com o outro, que nos completamos. É essa interação que o nosso Licínio tinha com a sua companheira, que depois que morreu, desencarnou, ele continuava trocando fluidos e forças da sexualidade do ponto de vista magnético, um alimentando o outro no caminho do bem. Ele não sentia falta, como as pessoas falam. Mas meu corpo pede. Não é assim que fala? Meu corpo precisa disso. Sem isso, eu não vou viver. E aí comete um monte de absurdo. E o pior é que além de cometer esse monte de absurdo, vai levando os outros essa educação estreita, de vista praticamente cega. Então você vive a busca dessa força de interação. A maioria das pessoas vivem atrás disso, como ele explica nesse livro. É como se fosse a procura de um diamante, que quando encontra, não quer largar mais. E o Divaldo vem, o André Luiz realça isso,
entende que a maioria dos relacionamentos conjugais hoje em dia, mais de 95%, são expiatórios, acidentais, profissionais, não por similaridade de dois seres que se identificam. Porque é como está no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, existe sexo entre os Espíritos? Ele fala, não como compreendeis, porque para isso precisaria de órgãos. Existe entre eles amor e simpatia, mas baseada na comunhão dos sentimentos. Amor, desejo de fazer o bem, recíproco. Simpatia, força de atração por fazer esse bem que acontece por sentimentos de reciprocidade. É esse amor que André Luiz descreve entre o Lísias quando vai encontrar com sua noiva, lá nas áreas de lazer do nosso lar. É esse amor que existe entre a mãe dele e o seu pai, que já está reencarnado, que mais uma vez vão desfrutar dessa companhia conjugal. Então são exemplos que a gente tem, que a gente vive em busca disso. Mas não se preocupe, porque se você ainda não tem isso, desempenha o teu papel que a vida te ofereceu hoje, para que você faça o que é correto. E quem sabe, quando chegar no mundo espiritual, você não vai encontrar isso. Quem sabe, na próxima encarnação, você não vai ter esse ser que te complementa e que te traz felicidade. Então faça com desempenho correto o que a vida te pede hoje. Porque é como está no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita vem mostrar para os deserdados e aos que sofrem que existe uma causa justa e um fim útil para as suas dores. Então entenda que o que eu passo hoje tem uma causa justa, porque isso faz parte da lei de Deus e do amor de Deus para com seus filhos. E vai ter um fim útil se eu cumprir aquilo que a vida vai estar me propondo. E assim eu encontrarei amanhã almas afins para que eu, como está no livro, e a vida continua, me identifique com elas e jamais largue uma da outra, sabe? Então é essa força sexual de interação que a gente vive em busca. E que são poucos os que encontram. Mas além dessa força de interação, do ponto de vista espiritual, que faz parte da força sexual, a força sexual também ela pode ser canalizada para outros setores. Entre elas, um setor horizontal, que diz respeito aos amigos que eu tenho. Eu desfrutar de amizades, não estou falando amizades, não estou falando coleguismo. Não confunde uma coisa com a outra. A amizade é uma simpatia profunda que existe entre duas pessoas que se respeitam e querem ajudar mutuamente uma a outra. Nesse caso, a força sexual está agindo do ponto de vista horizontal na canalização. E do ponto de vista vertical, em toda construção espiritual que eu queira praticar, eu vou estar usando a força da sexualidade. Toda vez que você quer se tornar um espírito melhor, você vai ter que praticar coisas mais edificantes na sua vida, para que essas atitudes edificantes venham te trazer riqueza espiritual. E é dessa força que vai nascer toda a energia que você precisa, chamada de esforço. Suor e lágrima para que eu conquiste. É esse esforço, é essa energia que eu vou estar trabalhando com afinco, o suor, para vencer minhas imperfeições, a lágrima do ego que chora porque ele não está realizando o que gosta, mas está aprendendo com o dever coisas novas. É aí que está a energia sexual, que a gente pode e deve usar. Então, se você não tem condição, ou se veio com essa dificuldade, do ponto de vista humano, você pode usar essa canalização
para suprir a estagnação da energia sexual que está vivendo no corpo que você está ocupando. Isso serve de terapia para aqueles que têm desvio da sua sexualidade. Então a gente precisa compreender isso, sabe? Porque essas mulheres que procuravam por ele não tinham essa vinculação espiritual. Poderia até sentir algum desejo, alguma afeição do ponto de vista carnal, mas o que é uma afeição carnal que dura alguns minutinhos comparado a uma afeição espiritual que ele teve com a mulher dele durante 2 anos e que continuava a ter essa interação sexual mesmo depois que ela desencarnou? Que é uma permuta contínua de energias. Para gente que não sabe o que é isso, fica difícil de entender, mas você, com um esforço de pensamento, fazendo um relacionamento e uma ponte, o que é um orgasmo e um prazer contínuo, muito mais vibrante, que vai estar nutrindo o teu espírito, dá para você saber que essa atração, interação entre 2 pessoas, fala muito mais alto e muito mais forte em cada um de nós. Então vinha muita proposta para ele e ele não aceitava. Está na hora? É porque a irmã fala demais. Então, olha como ele conclui. Na verdade, eram irmãs teleguiadas por entidades vampirizadores que queriam a destruição dele. A gente sempre falou para vocês que nós recebemos influência espiritual em 3 instantes: com pensamentos intuitivos, através do sono e através de terceiros. Pensamentos intuitivos, você seleciona o que você quer. Tem um pensamento ruim, você bota um bom, você seleciona. Sono, você também vai selecionar. Se você sabe viver bem o dia de hoje, você vai ter um sono correto. Se você não sabe viver bem o dia de hoje, você vai ter um sono perturbado. Isso depende de você. Mas através de terceiros, você não tem como. Porque não depende de você. Depende do terceiro que vai chegar e vai ficar te provocando, que é o que essas mulheres faziam. E o que elas queriam era que elas já eram vampirizadas pela espiritualidade inferior. E estavam sendo comandadas, como ele fala aqui, teleguiadas mentalmente, levando a uma ficção de um relacionamento de afeição carnal em relação a ele. Por isso que elas cometeram tantos desatinos e que ele sempre recusou cada uma delas. Mas como a Maria Antônia falou, já chegou a nossa hora, né, Maria? Sábado, quinta que vem a gente continua. Façamos nossa prece pelos amigos que ainda não conquistaram. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular aos amigos que ainda não conquistaram. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem ele encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, por mais uma noite de estudo. Deus abençoe todos que vieram, encarnaram e desencarnaram.